Olá, estamos nessa série sobre como entender as pessoas. E na mensagem de hoje, nessa reflexão, nós chegamos naquele momento de compreendermos quem ou o que nos leva a pecar. Talvez você já pensou, conhece alguém que diz que o trânsito nos levou a pecar, a desorganização, a falsidade, o engano, as mentiras, a calúnia, a injustiça, a iniquidade, essas coisas nos levaram a pecar. Hoje nós veremos qual que é o centro de controle do ser humano, o que controla o ser humano. Talvez você já fez alguma atitude que logo depois você colocou a mão na consciência e disse aonde que eu estava com a cabeça ao tomar essa decisão. Ou alguém tomou alguma atitude que levou você a pensar, né? Não parece a pessoa que eu conheço. Então a pergunta é, quem levou ela a pecar? Quem controla ela? Quem que exerce esse domínio, né, sobre o ser humano? E para entendermos isso, nós precisamos entender o que Deus diz sobre o ser humano. Nós já vimos que Deus criou o ser humano para a sua glória. Essa é a finalidade, o propósito da nossa existência. Fomos criados para a glória de Deus. E vimos também que o ser humano ele caiu, desobedeceu ao Senhor, e aí vem com os efeitos do pecado, né? A partir do momento que o ser humano nasce, ele já nasce com essa tendência ao pecado, essa inclinação. Para entendermos então acerca do centro de controle do ser humano, veja o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Perceba a parte material do ser humano. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, uma parte imaterial no homem, e o texto diz: e o homem se tornou um ser vivo. O homem foi formado do pó, matéria, né? É comprovado a quantidade de substâncias da terra que existem, né? Os elementos do solo que existem no ser humano. Então o homem foi formado do pó e Deus soprou uma parte imaterial nessa parte da Bíblia aqui chamada fôlego de vida. O resultado então é que o ser humano se tornou um ser vivo, uma alma corporizada ou um corpo almatizado, uma coisa só com duas partes, uma parte material e uma parte imaterial. Esse é o relato de Gênesis 2:7, ok? E aí é interessante também que essas duas partes, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que existe uma relação nelas, né? Provérbios 11:22 diz: o coração bem disposto, ou seja, a parte imaterial do ser humano, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Veja, quando o nosso interior não está bem, o exterior, aquilo que é matéria, é afetado. Salmos 32, versículo 3 diz: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Da mesma forma, o imaterial afetando o corpo. E esta unidade do ser humano, ela é condicional, porque vai haver essa separação da matéria e daquilo que é imaterial apenas no momento da morte. Quando o ser humano morrer, a sua alma estará com Deus. E aí depois haverá uma junção novamente e nós receberemos um corpo glorificado. Veja então que o ser humano, a composição do ser humano é una, é uma coisa só. E existem esses dois elementos. E o ser humano ele só é entendido dessa forma, como uma parte material e uma parte imaterial. E antes de nós falarmos o que controla o ser humano, nós precisamos desmistificar uma ideia errada acerca da tricotomia, né? Que é aquele entendimento que o ser humano é um corpo, uma alma e um espírito. A origem desse pensamento, ela não vem da palavra do Senhor. Esse é um pensamento grego que invadiu a igreja por meio de Orígenes, né? Platão começou com esse pensamento e aí ele foi difundido na igreja por meio de Orígenes. Aristóteles também tinha esse pensamento. Aristóteles, Tomás de Aquino também desenvolveram esse entendimento de que o ser humano é tricotomo.
Os textos bíblicos usados para defender essa tricotomia, por exemplo, 1 Tessalonicenses 25, 23, que diz que o próprio Deus da paz o santifica inteiramente, que todo o seu espírito, alma e corpo, né, sejam conservados irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus. E aí alguém fala, tá vendo? Aqui existem os elementos, espírito, alma e corpo. 3. Mas uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é uma regra de hermenêutica, é levar em conta o que o autor tinha, qual que era a intenção do autor ao escrever. O apóstolo Paulo, nesse texto, fica muito claro que a ênfase do texto é na santificação e não na composição do ser humano, ok? Da mesma forma como em Hebreus 4:12, né, quando fala a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. E aqui nós vemos o poder penetrante da palavra, que divide o indivisível, que julga aquilo que ninguém consegue acessar, que vasculha aquilo que é escondido para nós. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa, e de novo, o autor de Hebreus aqui não pretende fazer uma definição de como que o ser humano é composto, mas ele está defendendo, apresentando o poder da palavra de Deus. Se fosse dessa forma, a gente também teria que olhar para Mateus 22:39, que diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E aqui nós temos mais um elemento, se fosse dessa forma, teria coração aqui também. E é interessante que tanto coração como entendimento, e aqui nós vemos que é omitido corpo e espírito. Então, se são 3 partes só do ser humano, seria óbvio que Jesus falaria no grande mandamento: ame o Senhor teu Deus com todo o teu corpo, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Jesus não falou isso. E ainda em Marcos, é acrescentado mais um elemento, que ele fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É omitido corpo e espírito. Então, a ênfase bíblica não é essa. A Bíblia só está usando palavras diferentes para se referir à mesma coisa, que é o fôlego de vida, a parte imaterial que o ser humano recebeu no momento da criação, né? E aí você tem alma e espírito como elementos idênticos na palavra. Eles não são diferentes, né? E aí, por exemplo, um exemplo disso, né? Se a gente pensar assim, quem que nos faz pecar? É a alma ou é o espírito? O pensamento secular nos leva a dizer que seria a alma. O espírito humano, né? Não o Espírito Santo, o espírito humano, ele não peca porque ele se relaciona com Deus. A alma peca. Mas é interessante que na Bíblia os dois podem ser impuros, né? Aquele texto, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. O espírito, então, ele deve ser purificado, porque existem impurezas. E aí a gente pensa assim: quem adora a Deus? É a alma ou o espírito? Nós falaríamos que é o espírito, né? O pensamento secular que invadiu a igreja diria que é o espírito. Mas quando a gente olha no Cântico de Maria, lá, por exemplo, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela usando 2 palavras distintas para se referir ao mesmo aspecto, que é o imaterial. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alma dela louvando a Deus. Então, esse pensamento, a origem da tricotomia, não é bíblico. Isso foi os gregos que colocaram esse ensino dentro da igreja. E existem grandes perigos de nós olharmos o homem dessa forma fragmentado, né, em corpo, alma e espírito. Por exemplo, um dos perigos, a valorização do intelecto, depreciação do corpo. Tomás de Aquino supervalorizava a razão, supervalorizava o intelecto e apresentou o corpo como a principal fonte de pecado. E a filosofia grega, né, via o mundo material, inclusive o corpo, como essencialmente mal, do qual a gente deveria se livrar do corpo.
né? E quando nós olhamos para a palavra, Deus nos chama a glorificar e amá-lo com todo o nosso ser. Um outro perigo também é que parte do ser humano não teria sido afetado pelo pecado, né? Então, como o espírito é a parte que se relaciona com Deus, então essa parte do ser humano não teria sido afetada pelo pecado. Quem defendia isso eram os semi-pelagianos, né? Também, um outro perigo é que não existe a morte eterna. Esse pensamento, porque a partir do momento que alguém crê no Senhor Jesus, segundo o pensamento da tricotomia, né, recebe o Espírito, que vai se relacionar com o nosso Espírito, e quem tem, um dos únicos que tem esse Espírito, são os crentes. Então, logo, e é o Espírito que vai viver para frente, logo o não crente, que só tem corpo e alma, ele perderia a sua morte, não seria uma morte eterna, ele seria aniquilado, né? Esse é um outro perigo aí. E um mais atual, bem prático, próximo aí de todos nós, é a questão de vitimizar o ser humano. Profissionais seculares, eles olham para o ser humano e tiram a responsabilidade dele. Você não é responsável pelo seu pecado, porque afinal de contas você é pobre. Afinal de contas, você não foi amado. Afinal de contas, você foi rejeitado pela sua mãe. Afinal de contas, houve até alguma coisa espiritual aí na sua família, né? Vai saber. E aí já entrando no meio cristão, né? Na questão da maldição hereditária. Então você veja que o ser humano ele é vitimizado. Ele deixa de ser responsável pelas ações dele, né? Ele é simplesmente um doente mental. Ele é simplesmente alguém que o cérebro dele não está funcionando adequadamente e ele não pode ser responsabilizado pelas suas ações. Então, o ser humano ele vai sendo vitimizado. Então, esses são alguns perigos de fragmentar o ser humano. O que a Bíblia apresenta para nós? A Bíblia apresenta o coração como centro de controle humano. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse versículo que é conhecido por nós, e diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo aqui ele pode resumir o entendimento do que é coração. A nossa vida depende do que acontece no coração. A trajetória da nossa vida é estabelecida à luz daquilo que está acontecendo no nosso coração, do que nós amamos, do que nós cremos, do que nós desejamos, do que nós pensamos. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o coração como o centro da imaginação, da alegria, da determinação da vontade, da tristeza, da sabedoria e discernimento, da ira, das crenças, da confiança, dos planos, dos pensamentos, é no coração, da pureza, os desejos. É interessante que para nossa mente, né, ocidental, coração para nós é a parte emocional, mas quando nós olhamos para a palavra, os desejos, as emoções, elas estão no nosso coração. A vontade, o entendimento, a compreensão, palavras e ações, ansiedade, desígnio, determinação, motivação, intenção, sinceridade, certeza, fé, purificação, consciência, amor e mais um texto que fala da consciência como o coração. Coração. Perdão. Então o termo bíblico ele resume a parte imaterial do ser humano com o termo coração. Da mesma forma como nós olhamos para a parte material, e ele tem vários aspectos, como pele, osso, água, músculo. Na parte imaterial, você também tem várias fragmentações, vários aspectos, e a Bíblia chama tudo isso de coração. Timothy Keller nos ajuda a entender quando ele diz o seguinte: coração nas Escrituras não é apenas a fonte das emoções, mas coração se refere ao aspecto interior e imaterial do homem. A Bíblia não reconhece nenhum dualismo entre cabeça e coração. Jay Adams, ele diz o seguinte: as pessoas falam, raciocinam, planejam, entendem, pensam, duvidam, percebem, cometem erros, estabelecem propósitos e intenções em seus corações.
A cabeça nunca pode ser vista em oposição ao coração. Veja, todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos tem origem no coração. Do coração vem o casamento, do coração vem as finanças, a maneira como a gente administra as finanças, o nosso trabalho, a nossa comunicação, as nossas férias, os nossos relacionamentos, tudo vem do coração. E é por isso que Jesus diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua vida, com todo o seu ser, com tudo que você tem, ame ao Senhor. O problema é, o centro de controle humano ficou desgovernado por causa do pecado. O vírus do pecado entrou no ser humano, desconfigurou, desprogramou aquilo no qual nós fomos projetados para amar a Deus e amar ao próximo. Ao invés de nós amarmos a Deus e ao próximo, nós nos tornamos amantes de nós mesmos. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Veja que o amor próprio não é uma característica de alguém que é santo e que está vivendo um propósito que Deus estabeleceu. Veja que o amor próprio é uma característica dos homens dos últimos tempos, amantes de si mesmos. Então, o pecado, ele é esse amor desgovernado. Ao invés de amarmos a Deus, ao invés de amarmos ao próximo, nós nos amamos. E Jesus nos chamou não para amarmos a nós mesmos. Jesus nos chamou para negarmos a nós mesmos, negar as nossas vontades e seguir Jesus. Não interessa mais o que eu penso, o que eu acho, interessa o que o meu Senhor acha, o que ele pensa, o que ele revelou. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, depois você pode ver, como Tiago, capítulo 1, versículo 14, nos apresentam de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos, né? Vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Vem do nosso interior que está desgovernado, está em guerra, e aí a gente tem conflito com as pessoas. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz que nós, quando formos tentados, não devemos dizer que estamos sendo tentados por Deus, porque Deus ninguém tenta. Nós somos tentados segundo o próprio mau desejo que está em nós. E aí, se a gente segue esses maus desejos, vai gerar o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Então, nós não pecamos porque alguém nos faz pecar. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não pecamos porque nós não nascemos num ambiente que não é favorável. Nós pecamos porque nós escolhemos pecar. Nós não pecamos porque existem falta de amor. Nós não fomos amados como deveríamos. Nós pecamos porque nós escolhemos nos amar. Não nos falta amor. O problema é que esse amor não está direcionado a Deus e ao próximo. Nós não pecamos porque algum demônio nos obrigou a pecar. Nós não pecamos porque estamos debaixo de uma maldição hereditária. Fatores externos, obviamente, fatores materiais do nosso corpo, obviamente, podem influenciar. Os hormônios podem influenciar, a química pode influenciar, mas nada pode determinar o meu pecado. Se nós pecamos, se nós temos um comportamento pecaminoso, é porque nós escolhemos pecar. Então, gostaria de terminar esse tempo perguntando para você como que está o seu coração. Como que estão os seus desejos? Como que estão as suas paixões? O que você anda pensando? E aí, para nós terminarmos, em primeiro lugar, entregue o seu coração a Jesus. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Entregue a sua vida a Jesus.
Lembra que Deus olha para o nosso interior, Deus não olha para o nosso exterior. As pessoas olham para nós pelo exterior. As pessoas nos julgam pelo nosso exterior. As pessoas querem provas daquilo que elas conseguem ver, analisar, medir. Elas olham para a aparência, elas olham para a altura, elas olham para a maneira, para os locais que nós vamos, elas olham para as roupas que nós vestimos, elas olham para os perfumes que nós temos. Mas Deus fala que ele rejeita tudo isso, porque ele não olha como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus olha o interior, Deus olha o coração. Como que está o seu coração? E eu posso te garantir que o seu coração, ele está em pedaços, porque assim é o nosso coração. Nosso coração está carente, quebrado, frágil. E nós temos uma decisão, encontrar toda a nossa satisfação e realização em Deus, no Criador, ou nos voltar para a criatura e para a criação. Entregue o seu coração a Jesus. Lembre que Deus faz uma nova aliança com seu povo, escrevendo a lei no coração. Lembre que não adianta louvarmos a Deus com a nossa boca se o nosso coração estiver longe dele. Lembre que Deus nos chama a guardar a palavra dele no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Deus nos chama a amá-lo de todo o nosso coração. Entregue o seu coração a Jesus. Isso significa entregar toda a tua vida a Jesus. Isso significa dizer para Jesus que ele é o chefe daquilo que você pensa. Isso significa dizer para Jesus que ele é o chefe das suas emoções. Ele é o chefe daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você planeja, daquilo que você tem. Jesus é o chefe. Entregue seu coração a Jesus. E em segundo lugar, ajude as pessoas. Ajude as pessoas de uma forma integral. O ser humano, ele não é fragmentado, ele é uma unidade. Nesses dois aspectos, juntos. Se um não está bem, o outro lado não vai estar bem também. Se a matéria não está bem, vai afetar no imaterial, e se o imaterial não está bem, vai afetar no material. Ajude as pessoas de uma forma integral. O ser humano não é só físico, o ser humano não é só matéria, como alguns pensadores acreditam, né? Que se o ser humano está tendo algum problema, é só ajustar alguma coisa no cérebro que volta a funcionar. Não é. Existe uma alma, existe um espírito, existe um coração, existem emoções, existe intelecto, existem razões, existem imaginação, existe um monte de coisas que nem nós vimos aqui, que está no interior do coração do homem e que nós não conseguimos examinar no laboratório, porque é imaterial. É imaterial. É o fôlego de vida que Deus soprou no ser humano. Lembre que todo ser humano pecou e carece da glória de Deus. Aquela velha história, vamos dar o pão para as pessoas, mas vamos também oferecer o pão da vida. E quando nós oferecermos o pão da vida, se elas estiverem com fome física, vamos também dar o pão de trigo. Então, que Deus nos ajude a cuidarmos das pessoas. Use a sua vida para ajudar pessoas. Deus cuida de ti enquanto você ajuda as pessoas. Deus vai cuidar de ti. Use os seus recursos, use as suas férias, use os seus talentos para levar Jesus para as pessoas. Que Deus te abençoe. E que Deus nos ajude a entregarmos a Ele o nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que explica para nós aquilo que nós não conseguimos entender. Obrigado porque o Senhor se revela a nós e nos mostra como que o ser humano é, como que ele foi criado, para o que ele foi criado. O Senhor nos mostra o que aconteceu de errado com o ser humano e o Senhor nos mostra como que nós podemos resgatar, redimir, como que o ser humano pode ser redimido, resgatado. O Senhor nos apresenta na sua palavra que é por meio de Jesus, se tornando uma nova criação e que nós possamos, cada um de nós, aonde estivermos nesse momento e da forma como nós estivermos, nós possamos entregar o nosso coração a Ti e viver para a Sua glória e o Seu louvor. Livra-nos de nós mesmos, que o nosso coração esteja debaixo da Sua vontade e possamos assim viver para Te amar com todo o nosso ser.
e amar o próximo da forma como nós já nos amamos. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, meu amigo, minha amiga, e que você, como eu, possamos viver para a glória de Deus. Um grande abraço.